Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Diário de um Parapsíquico. E hoje venho trazer até vocês este vídeo que não é a continuidade das séries anteriores. É um vídeo que todos nós poderíamos estar gravando, que é cada um dar o seu próprio posicionamento, nem que seja resumido, sintético a respeito do que está acontecendo e de como que está atingindo as nossas vidas pessoais. Eu estou na minha residência aqui na minha biblioteca, junto com meus livrinhos, o meu espaço de prática aqui também, na minha casa, e mantendo uma rotina diária de exercícios físicos, meditação, cuidado com a minha alimentação, e pensando como você, provavelmente, pensando como grande parte da humanidade sobre o que é que está acontecendo e qual é o sentido de tudo isso nas nossas vidas, né? Então, as informações estão aí. Esse vírus é um vírus bastante agressivo. A gente não para muito para pensar, mas ele tem um comportamento, como todo vírus, invisível, e ele entra pelas mucosas, pelos olhos, pela boca, pelo aparelho respiratório. Ele fica vários dias nas superfícies. Então a pessoa entra num supermercado, sai do supermercado, aquilo fica no sapato da pessoa, na roupa, e ela vai espalhando o vírus de uma maneira muito, muito intensa. Ela respira o vírus, ela já se infecta, tosse, já infecta não sei quantas pessoas, se ela estiver dentro de algum local fechado. Então, a contaminabilidade do vírus é muito, muito alta, e a situação que hoje a gente se encontra no planeta é bastante delicada. Como nunca na história, provavelmente, vivemos isso. Então, o comportamento desse vírus ele é assim, ele não escolhe a sua vítima, ele força as pessoas a se isolarem para que diminua essa taxa de espalhamento do vírus, e os seus danos são realmente bastante agressivos. A gente está acompanhando a quantidade de desencarnes. Lembrando, não é morte. O espírito, a consciência não morre. O que morre é o nosso organismo biológico, que é composto praticamente de vírus e bactérias, muito mais do que células. Então, a quantidade de desencarnações decorrentes dessa doença está bastante alto. Mas por um outro lado, temos um desafio imenso, que é repensar a nossa maneira de viver, a inclusão de pessoas que não têm condição de higiene, pessoas que não, 40% da humanidade não tem uma torneira com água e sabão na sua residência ou próximo para se beneficiar da higiene, a quantidade de doença que está na nossa sociedade hoje, a alimentação totalmente contaminada aí, sem exagero, a alimentação, as carnes cheias de veneno, os animais sendo maltratados nos matadouros, nos frigoríficos, a maneira como o ser humano lida com isso, a maneira como se cultiva as plantas, os agrotóxicos, o maltrato dos animais. Então esse modo de convivência que o ser humano tem com a Terra, o clima, a poluição, o modo como ocorre o assentamento urbano, muito agressivo, poluição sonora, poluição visual, então a pobreza, a miséria, o índice de uso de drogas, crack, cocaína, heroína, maconha, pelo mundo afora. Eu digo, o uso excessivo de tudo isso, o uso excessivo de drogas psiquiátricas, anestésicos. Então, a realidade do ser humano é muito doente. O ser humano está doente fisicamente e psicologicamente. Pânico, epidemia de pânico, de medo, ansiedade já é pandêmico também, a ansiedade, o pânico é pandêmico, a desesperança, a tristeza, as pessoas muitas apavoradas com o que está acontecendo, que não estão numa situação razoável para conseguir proteger suas famílias,
seus entes queridos, seus amigos, pessoas que estão longe das suas famílias, dos seus filhos. Então esse sofrimento todo, ele está relacionado com esse modo que a gente está vivendo. O nível de estresse. Ultimamente se tem buscado muita meditação, yoga, alimentação vegetariana, vegana, ou mais natural, ou a humanização, o melhor trato do gado, dos outros animais, apesar de que tudo isso aqui é muito questionável, se a gente necessita realmente do consumo de carnes para sobreviver. Os estudos estão evidenciando cada vez mais que não. Então, o modo como os oceanos estão sendo tratados, então a pressão que o ser humano está exercendo nos ecossistemas do planeta, no bioma terrestre e em sua própria raça, em sua própria espécie. Tá? Os biólogos que me corrijam aí, espécie, raça, mas não vem ao caso aqui. Então, o próprio ser humano, ele está se autodestruindo com esse modo de viver, com esse sistema que não prioriza a ajuda mútua, não prioriza a família, prioriza o escalonamento progressivo de desigualdade social, o aumento de ricos e o aumento de ricos e a proliferação de pessoas paupérrimas que não tem nada e vão só, nem é sobreviver, aquilo ali é um modo doente de estar vivendo no planeta. Em várias regiões do planeta já se vive assim. O modo como as pessoas estão vivendo hoje, isoladas nos seus feudos, é quase um feudalismo ainda, só que agora cada um cria o seu feudo, a sua casa, a sua escritura, tudo isso precisa ser questionado. Caso contrário, e não, isso aqui não é profecia, não é nada disso, apesar de que tem muitas profecias, os indígenas, que eu andei estudando, os indígenas, bastante tendência a ter uma visão assim do futuro, principalmente profecias de índios norte-americanos, profecia de Nostradamus, de Parravicini, tá? O Parravicini, ele tem várias profecias, várias precognições, um nome mais técnico para nós aqui, várias precognições que ele fez, que já estava prevendo isso. Agora, precisa a gente fazer precognição? Não precisa. É só a gente ver para onde vai tudo isso. Então, as contaminações tendem a ser cada vez piores, não precisa nem fazer previsão pré-cognitiva, é só a gente avaliar como que a sociedade está vivendo e está acontecendo um fortalecimento desse modo de vida. Vamos enumerar algumas coisas graves. Lixo espacial, gravíssimo. A situação do lixo no planeta, como que se trata os resíduos sólidos, gravíssimo. Cardiopatias, índice de depressão aumentando, pessoas cada vez mais em pânico, nível de estresse altíssimo, doenças autoimunes, o câncer, que eu não sei até os últimos dados, eu não sei se já é pandêmico, se já ultrapassou 3 continentes, pelo que eu entendi do conceito, já é pandemia, então câncer é pandemia já, a neurose, a perturbação mental, não só os psicóticos, os esquizofrênicos internados em hospital psiquiátrico, mas o planeta já pode ser considerado quase como um lugar manicomial. A sociedade humana está vivendo de um modo quase que, entre aspas, manicomial. Sem querer criar preconceito a respeito disso. Mas a loucura humana, que não raro o internado é menos louco do que aquele que o interna, a loucura humana está chegando num nível de destruição da Terra. Isso é um fato biológico, que eu digo da ciência biológica, das ciências biológicas. A ecologia já chega nesse ponto, os relatórios da World Watch Institute há muitos anos já vai apontando para um desastre ecológico planetário. Então, isso
Isso não é uma previsão mística, uma fantasia esotérica, um discurso New Age barato, que é para vender vídeo, não. São fatos que já estão sendo estudados há muito tempo. O Brasil foi sede da Rio 92 e de 92 para cá os dados têm piorado. Isso não é uma fala pessimista, são fatos, são dados. Então, esse modo insustentável, que significa que a pressão que nós estamos exercendo sobre os ecossistemas do planeta, sobre o bioma, que é a camada viva da Terra, ultrapassa aquilo que o bioma dá conta. Isso é um fato. Então, o que acontece assim? Enquanto nós não mudarmos o nosso estilo de vida, a nossa maneira de ver as coisas, novas doenças virão como resposta imunológica do próprio bioma. Então, é uma coisa simples da gente entender, tá? Isso aí em biologia chama campo morfogenético. O próprio bioma ele se comunica de maneira integrada num campo unificado. Tá? Para quem tem interesse em estudar essa investigação, ela é feita pelo biólogo Rupert Sheldrake. Ele trabalha bastante com essa noção que tem a ver com o inconsciente coletivo, que tem a ver com a egrégora, que tem a ver com outros conceitos que foram trabalhados em outras áreas. Mas o conceito de campo morfogenético, ele é muito interessante porque existe uma comunicação no nível profundo, lá no nível do DNA, do RNA, no nível genético de todo o bioma simultaneamente. E existe uma comunicação informacional telepática dentro desse campo. Essas investigações, elas não têm nada a ver com misticismo, são investigações da ciência parapsicológica de ponta, que pode ser encontrada no site da Society for Psychical Research, da Parapsychological Association. Vários pesquisadores estão a par dessas investigações hoje. Então, o meu próprio professor, amigo, grande amigo, sempre amigo, Geraldo Sarti, já desencarnado, trazia a noção de um campo psicônico do planeta, de um nível informacional psiquântico, onde ocorre essa transmissão instantânea de informação no bioma e no próprio universo. Então, isso é muito sério o que nós estamos falando, e a mudança ela ocorre a partir da nossa ampliação de lucidez, de ampliação de estado de consciência, de forma que a gente possa estar compreendendo o que está acontecendo no planeta e corrigindo a nossa posição, corrigindo o nosso movimento. Isso no Tai Chi Chuan a gente chama de correção da posição, do posicionamento. Então, existe um modo de se movimentar em sintonia com o universo, em sintonia com o Tai Chi, em sintonia com o Tao. E isso não é um místico, não é uma fantasia, não é uma coisa não científica. Isso é uma coisa que a gente consegue observar testemunhando o próprio modo que a natureza se movimenta, que é o modo como as nuvens se movem, como o clima se altera e como o próprio bioma responde a determinados tipos de ações, que os indianos chamavam isso de karma. Então, esse modo de se movimentar no planeta precisa ser corrigido. E isso é que nós precisamos compreender progressivamente, cada um no seu íntimo, na sua própria meditação, qual é a correção que eu preciso fazer no meu modo de me movimentar. Isso não é uma religião, isso não é uma filosofia, isso é uma necessidade no mundo dos fatos da pessoa fazer. Então, nessa perspectiva, e observando os efeitos deste coronavírus
no comportamento de toda a sociedade humana, agora a gente pode chamar de sociedade humana, uma sociedade humana se comporta da mesma forma que é o distanciamento social, o isolamento, essa quarentena forçada, justamente para que consiga sobreviver a este micro-organismo invisível a olho nu, com altíssimo poder marcial. É um inimigo do ponto de vista de arte marcial. Você que me assiste aqui está ligado com as práticas de autodefesa e tal. Do ponto de vista marcial, este vírus é altamente eficaz no seu modo de ação e de aniquilação daquilo que ou vamos observar o seguinte, daquilo que o vírus considera um inimigo. Então, precisamos entender que o vírus nos considera, por um lado, um inimigo, e por outro, este mesmo vírus carrega uma informação de um modo ou de outro, ainda não sabemos como que essa informação chega do ponto de vista e como se move no bioma, pelas redes de informação do próprio bioma da Terra, que talvez tenha relação com ressonância Schumann, com essas cargas, com essas faixas de frequência informacional que alcança toda a dimensão do planeta. E esse vírus, ele, ao mesmo tempo que ele é o pior inimigo de toda a espécie humana, porque está atingindo toda a sociedade humana, indiferentemente à raça, a credo, indiferentemente à posição política, status, riqueza, se é bonito, se é feio, se é rico, se é inteligente ou se é burro, se é alfabetizado ou se não é, se tem sabedoria ou se é ignorante, se é bandido ou se é mocinho, se é policial ou se é narcotraficante, não importa agora quem é quem. O vírus ele atinge, ele avança como um exército avança no outro, indiferente a quem é. Então, o que observamos, de um ponto de vista daquele que se defende, é que é um inimigo vindo, mas do ponto de vista da Terra, os resultados que essa contaminação, que todo esse processo de resposta também aos ataques desse vírus está gerando na humanidade, esse isolamento, esse distanciamento que o ser humano está fazendo do planeta, está gerando uma resposta no bioma extremamente positiva. É isso que a gente precisa entender. Positiva, com a diminuição da pegada ecológica de toda a sociedade humana sobre o planeta, a retirada do ser humano na pressão dos ecossistemas e na pressão sistêmica do bioma inteiro. O que acontece? Essa retirada do peso da pegada, da pressão da pegada e a virtualização do comportamento, ou seja, saindo da teia de relações cotidianas com uso de combustível fóssil pelos carros, que agora não tem mais quase. As pessoas estão nas suas casas, elas estão gastando menos dinheiro, elas não estão indo para a indústria está parando, as pessoas estão se recolhendo. E o que acontece? O nível de poluição global, já temos dados, o nível de poluição global está diminuindo rapidamente, ou seja, a capacidade de resposta do bioma é muito rápido quando o ser humano para. Então aí a gente já tem uma pista de resolução de descontaminação da Terra, que é a interrupção da atividade humana em massa sistêmica do planeta, faz com que o planeta responda de maneira inteligente à diminuição dessa pegada provocada pelo vírus. O vírus provocou esse distanciamento do ser humano da Terra, de forma que o planeta pudesse fortalecer a sua imunidade. Fortalecendo a sua imunidade, o que a gente pressupõe? A gente pressupõe o seguinte, que a imunidade da Terra vai aumentar. Se a imunidade da Terra está se fortalecendo,
se prepara que os ataques que vão vir depois vão ser maiores. No meu ponto de vista, essa é a lógica de um combate marcial, em que um está lutando com o outro. Então, a Terra se fortalecendo, o nível de impacto que o planeta poderá ter. Se o ser humano, esse é o detalhe, se o ser humano não mudar o seu modo de movimento no planeta, se o ser humano não corrigir o seu movimento, o sistema imunológico da Terra se fortalecendo vai ter mais potência de neutralização da ação do ser humano, forçando cada vez mais esse ser humano a se isolar, caso ele queira manter este modo de vida, que é um modo de vida que está destruindo com o planeta, com várias formas de vida que já têm extinção, várias espécies vivas que já estão sob ameaça de extinção. E o próprio ser humano está se colocando como refém de suas próprias ações, motivadas pela ganância, pelo egoísmo, pela avareza. E aqui não é um papo religioso, eu não tenho uma religião, eu não sou espírita, eu não sou católico, eu me inclino aí pela ciência e até a minha própria espiritualidade, meu próprio modo de ver as coisas. Que tem um lado, tem uma pisada forte no taoísmo, mas eu não sou taoísta ortodoxo, não me identifico com práticas ortodoxas. Eu gosto do pensamento taoísta. Então, isso tudo a gente vê, é possível que a gente consiga ver a profundidade do que estamos vivendo e o convite que todo o planeta faz para nós é: mude o seu modo de viver, se adapte, se curve, se isole, interrompa o que você está fazendo, que isso não é bom para o bioma, O bioma ele tem um modo calibratório de se movimentar. O bioma ele se organiza de um modo que nenhum cientista entende. De fato, nenhum cientista consegue compreender como que o bioma responde de maneira integral e simultânea, todos os seres vivos agindo cooperativamente para conseguir se autopreservar contra a maior ameaça da Terra, que é a humanidade. Esse é o fato. Isso é um fato, isso não é uma fala apocalíptica, isso é uma fala científica. Você que está por dentro dos dados, a minha primeira ação profissional da minha vida, você que não sabe, e esclareço aqui, eu trabalhei na Coordenadoria de Defesa do Ministério Público do Meio Ambiente de Santa Catarina, se não me falha a memória, em 98, 1999, e naquela época o porco já era o maior poluidor do estado, o dejeto suíno, o cocô do porco já poluía o lençol freático até o 7º nível naquele ano. O mosquito borrachudo já era um problema grave aqui no Alto Vale do Itajaí. E a promotoria, nós que ficávamos na linha de frente, eu assessorava o doutor Alexandre Herculano Abreu, hoje, não sei se ainda é promotor de justiça da coletividade do Ministério Público, nós ficávamos apavorados, sim, não sabíamos o que fazer, eram reuniões com autoridades especializadas naqueles temas todos, e a situação é gravíssima, desmatamento de mata ciliar, isso em 1998, 99. Depois trabalhei com advocacia ecológica, depois fiz minha pós-graduação em Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, para depois eu concentrar toda a minha atividade profissional, largando a advocacia, para trabalhar, sim, o causador do problema do planeta, que é o ser humano. Por isso é que eu fui trabalhar, principalmente, como psicoterapeuta. Mesmo que dentro da área da parapsicologia clínica, que é uma área bastante específica dentro da psicoterapia. Então, e nesse trajeto eu trabalhei com ecoalfabetização também. Então, esses dados que eu estou trazendo para você são dados de mais de 20 anos. Mais de 20 anos de prática profissional
de dados que eu examinei ao longo de todas as minhas pesquisas, tanto de especialização quanto de mestrado que eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu trabalhei intervenções para melhorar a capacidade de autenticidade em grupo dentro de escolas. E nesse meio tempo eu fui treinado para trabalhar com ecoalfabetização, que é o que eu estou fazendo com você agora aqui. Isso se chama ecoalfabetização. E eu fui obrigado a voltar, esses fatos me levaram a voltar a trabalhar também com essa área de ecoalfabetização, para que você consiga compreender o tamanho aonde você está metido, inserido dentro deste grande bioma que é a Terra, que é um gigantesco organismo vivo, como os nossos indígenas sempre nos disseram. Então é o momento da gente retornar à sabedoria indígena, ancestral, e já estamos, vamos ver os dados de inserção da terapêutica de ayahuasca pelo planeta. Então, gente, fico por aqui. É uma provocação mesmo, uma elucidação.